Fala galera, beleza? Como vocês estão? Todo mundo tranquilo, com saúde, em casa, conseguindo fazer as atividades aí que nós temos enviado? Eu espero que sim, né? Caso tenha alguma dúvida, envie para os professores. No meu caso, as dúvidas de educação física. E se tiver terminado as atividades também, eu peço que vocês encaminhem as fotos, tá bom? Para que a gente possa acompanhar aí se vocês têm aprendido, se vocês têm recebido as atividades, se vocês têm conseguido fazer as atividades, né? Se as aulas têm feito algum sentido para vocês, né? Se há desenvolvimento, né? Se há aprendizagem nesse tempo, tá bom? Mas a gente só vai conseguir fazer isso se vocês enviarem as fotos para nós, professores, certo? Ficamos aí no aguardo. Pessoal, nessas próximas 2 semanas, que agora as atividades são quinzenais, nós iremos falar sobre 2 tipos de luta, né? E são 2 tipos de luta que têm bastante em comum, né? A forma de lutar, alguns de seus golpes, algumas de suas entradas são parecidas, não a luta por inteiro, né? Algumas coisas. A questão da origem da luta, de sair de um pequeno lugar e se expandir para o mundo. Uma já está bem mais evoluída, a outra está iniciando agora, né? Mas saiu do seu pequeno território ali, né? E se expandiu para o mundo. E as duas têm muita influência brasileira. Uma é 100% brasileira, a outra ela foi transformada num padrão, né, da nossa terra, do nosso país, né, e daqui saiu para o mundo. A gente vai falar de 2 lutas, né, a luta marajoara, né, talvez poucos de vocês conhecem ou nunca ouviu falar, e o Brazilian Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu brasileiro, ou somente Jiu-Jitsu, né? Para que vocês que não sabiam, o Jiu-Jitsu também é considerado uma luta brasileira, apesar do nome, né? Que é um nome japonês, né? Que significa luta suave, caminho suave, né? Bom, vamos dar início aqui então. Então, os 2 tipos de lutas são lutas consideradas agarradas, né? Ou lutas de contato contínuo, onde a pessoa está sempre buscando o corpo do adversário para conseguir aplicar uma finalização, uma imobilização, algum golpe, né? Como eu já falei aqui, a luta marajoara ela é 100% brasileira, né? E o jiu-jitsu ele tem uma tendência oriental, né? Que chegou aqui no Brasil e foi transformado, né? Só que esses 2 tipos de luta eles têm em comum que eram práticas, na verdade, que não tinha a intenção de se tornar esporte quando foram criados em sua essência, né? No Oriente, quando o jiu-jitsu foi criado, por exemplo, ele tinha uma tendência de servir somente para a classe dos samurais, né? E a luta marajoara, aqui no Brasil, ele tinha uma intenção de ser como se fosse um lazer para as pessoas da região, né? Só que ambos os esportes foram transformados, aliás, ambas as lutas foram transformadas e se tornaram hoje esportes mundialmente conhecidos. Vamos falar um pouco sobre a luta marajoara. Como o próprio nome diz, ela é pertencente à ilha de Marajó, no estado do Pará. Inclusive, né, o jiu-jitsu, quando chegou ao Brasil, chegou também no estado do Pará. Mas isso é só um detalhe, tá? O objetivo da luta marajoara é derrubar o adversário com as costas no chão, né, e dominá-lo nessa posição, com as costas no chão. Se
um dos lutadores conseguir, né, atingir esse objetivo, ele ganhou a luta. Né? Existe uma luta chamada luta livre. Né? Dentro dessa luta livre existe duas modalidades de luta. Aliás, existe a luta olímpica. Dentro da luta olímpica existe duas modalidades de luta. A luta greco-romana e a luta livre. Né? A diferença entre as duas, né, é que uma pode utilizar o pé para derrubar o adversário, a outra não. No caso, a luta greco-romana não pode. A luta marajoara, ela se parece bastante com esse tipo de luta, a luta olímpica, né? Ou o wrestling, né? Como é chamado nos Estados Unidos, e é conhecido hoje, né? Em todo o mundo, se chama wrestling. Inclusive, uma das maiores lutadoras, né, dessa modalidade, né, entre as mulheres, ela é aqui da minha cidade, né, a Aline. Inclusive já disputou Olimpíadas, já foi campeã mundial, enfim. Mas não é sobre wrestling que a gente está falando, eu só entrei nisso daqui porque a luta marajoara é parecida. Né? Talvez você já tenha assistido Todo Mundo Odeia o Chris, né? Onde ele tem um episódio que ele é chamado de Peste Negra, usa um capacete, né? E ele tem que lutar. A primeira luta ele ganha por WO, né? E na segunda luta dele ele acaba perdendo, né? E apanhou bastante. Essa daí é a luta olímpica, é ela que parece um pouco a luta marajoara, só para vocês terem noção. Na luta marajoara não é permitido soco, chute, né? É somente agarrar o adversário, né? E projetar ele no chão, derrubar ele no chão de alguma forma. Né? Essa é a ideia do esporte. Ela é um tipo de luta que ela não visa a violência, né? Então ela é aberta para que todas as pessoas possam participar, independente da idade, do tamanho, né? E agora ela está se oficializando como esporte, né? Até o momento não existe graduação para ela, como assim uma faixa, por exemplo, né? Que nem nas lutas orientais, onde é utilizado faixa. Né? E dependendo da cor da faixa, a pessoa sabe em qual graduação aquele lutador está. Na luta marajoara não existe isso. Como ela está se tornando oficialmente um esporte, agora ela está deixando de ser uma prática regional e se tornando um esporte, né? Então está se criando regras, já existe federação, pode ser que eles criem alguma forma de graduar aqueles que são mais instruídos, que têm mais tempo de prática, né? Ela começou a ficar famosa, essa luta marajoara, porque algumas pessoas, né, na verdade dois irmãos, conhecidos como os irmãos Marajó, eles são lutadores do UFC, né? Então eles utilizam as práticas da luta marajoara, né? Caiu um objeto meu aqui no chão, por isso esse barulho. Eles utilizam a prática das lutas marajoara nos combates, né, no UFC, e por isso, né, a luta tem se tornado mais popular. Né? Essa é a luta marajoara. Né? Existe aí todo um cuidado, os lutadores geralmente lutam na areia ou na argila, né, que é para não se machucar. Né? Não utiliza o tatame, um ringue, que nem nas outras lutas. É feito ou na argila ou na areia. Né? É uma luta bastante regional, tem bastante a ver com a cultura do povo, né? Da onde surgiu esse tipo de luta, né? A luta marajoara. Existe aí várias versões, né, que dão origem a esse tipo de luta. Alguns dizem que surgiu através da influência dos africanos, outros dizem que foi inspirado na briga, na luta dos búfalos, né? Outros dizem que é de influência de uma tribo indígena. Já existem outras versões, né, que fala que
eram de pessoas que trabalhavam ali na região, que utilizavam a prática como uma forma de lazer ali na época. Tá? Existe a forma de luta que não é esportiva, né? E a forma de luta já esportiva, né? Que com regras assim que não se pode alterar, né? Onde se busca a vitória, né? Onde as pessoas já se tornam profissionais, né? Naquela modalidade, no caso a luta marajoara, tá? Bom, essa é a primeira luta que eu gostaria de comentar com vocês. A outra já é um pouco mais conhecida, né? Já é mais falada, já é mais comentada. É o jiu-jitsu, né? Muitos acreditam que o jiu-jitsu é o judô ou que veio do judô. Na verdade, é o contrário. O jiu-jitsu ele é mais antigo do que o judô. Porém, o jiu-jitsu raiz, né? No Japão, a origem da luta jiu-jitsu, ele tem uma tendência mais de queda, de derrubar o adversário. Por isso se fala que ele parece bastante com o judô. Inclusive, o mestre, né, que criou, que difundiu o jiu-jitsu, aliás, que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, né, o discípulo dele que criou o judô, né? Existem aí algumas ideias de como surgiu, né, o jiu-jitsu, que na verdade é uma arte marcial. O que é uma arte marcial? É uma arte de guerra. É quando se é utilizada alguma prática corporal de luta, né, como instrumento de guerra. Por exemplo, o jiu-jitsu era um deles. Quem praticava antes eram os samurais no Japão, né? Por que eles faziam isso? Porque os guerreiros na época lutavam com armaduras, né? Então eram-se utilizados bastante golpes, né, de contusão, como socos e chutes, né, ou espadas. Mas como os guerreiros lutavam com a armadura, né, então eles precisavam de uma técnica onde pudesse vencer até mesmo o uso da armadura. Então criaram a ideia do jiu-jitsu, né, que tem a opção de derrubar o adversário e de imobilizar ele, né? Alguns dizem que ele veio da Índia, né, e da Índia para o Japão. Outros dizem que nasceu na Índia, né, e da Índia foi para a China e depois da China para o Japão. Enfim, ele surgiu no Oriente, né, e chegou no Brasil através do mestre Mitsuo Maeda, né, ou somente o Conde Koma, mais conhecido como Conde Koma. Ele também chegou no estado do Pará, né? Existia ali um homem chamado Gastão Grace, que conheceu ele, que conheceu o japonês, se interessou pela prática, né? Até então, no momento ali, ele se interessou pela luta, né? O Conde Koma chegou no Brasil, né, e saiu do Japão, na verdade, enfrentando lutadores de vários estilos, né, e superando eles através da técnica do jiu-jitsu. Então o Gastão Grace se interessou pela modalidade, aprendeu, né, e preste bem atenção nisso. Ele tinha um filho, o mais velho, chamado Hélio Grace, né? Ele chamou o Hélio Grace, aliás, o Carlos Grace, chamou o Carlos Grace para aprender o jiu-jitsu, porque o Carlos Grace era uma pessoa, era um adolescente muito rebelde, né? O pai dele e a mãe dele já tinham dificuldades para criar ele, né? Então o pai dele fez o convite para que ele conhecesse o Conde Koma, um mestre japonês da arte do jiu-jitsu, né? Ele então aprendeu o jiu-jitsu e se tornou um professor. Aquilo ali mudou a vida dele, mudou os pensamentos dele, mudou as ideias dele, né? Tornou ele de um adolescente rebelde, né? Transformou ele em um lutador, em um profissional da luta, né? Então ele foi para o Rio de Janeiro, construiu uma academia e começou a ensinar,
a outras pessoas a arte do jiu-jitsu. Aí ele levou o irmão dele também para aprender, o irmão dele mais novo. Preste bem atenção nisso aqui também. O irmão dele era muito magro, né, baixinho, era o mais novo. Vendo o irmão dele mais velho lutando, né, ele pensou em formas de lutar, né, que se adequasse ao padrão físico dele. Né? Então ele começou a aplicar mais a ideia da imobilização e criar outros movimentos. Né? Esse foi o Hélio Gracie, irmão do Carlos Gracie e filho do Gastão Gracie. Né? Então, né, se tornou ali, né, o Brazilian Jiu-Jitsu. E essa prática aí é de toda a família, existe muitos filhos, irmãos, netos, né, da família Gracie. Né? Eles ficavam em uma casa no Rio de Janeiro e na época de férias ali, escolar, todo mundo ia para lá e aprendia a técnica do jiu-jitsu, e hoje em dia existem muitas academias de jiu-jitsu com o nome Gracie. Né? O esporte já, né, se popularizou, saiu do Brasil, né, e ele é mais popular do que o jiu-jitsu japonês. Né? Esse é o Brazilian Jiu-Jitsu, que pegou uma técnica oriental, uma técnica japonesa, né, de derrubar o adversário, né, e transformou ela em uma técnica mais brasileira, onde até mesmo o mais fraco, né, que era assim que o Hélio Gracie se via, né, franzino, baixo, magro, né, ele adaptou a luta para que pessoas do porte, do padrão físico dele, pudessem até mesmo superar os mais fortes. Né? Então preste atenção nisso. Né? Esses dois detalhes aí do jiu-jitsu. Né? O primeiro, né, que se tornou um esporte, uma atividade corporal de luta, né, oferecido para uma pessoa rebelde e transformando essa pessoa, e outra que essa mesma prática corporal auxiliava pessoas mais fracas, né, a superar pessoas mais fortes em um combate. Né? Olha só que negócio incrível. Né? Existe hoje o jiu-jitsu, existem muitas pessoas que saem do Brasil e vão ensinar esse esporte, essas técnicas em outros países. Né? Eu conheço pessoas que saíram daqui do Brasil e foram ensinar lá no Oriente Médio, né, as técnicas do jiu-jitsu, até mesmo para os exércitos de lá. Aqui na minha cidade tem um professor mesmo que saiu daqui e foi para lá para ensinar. Bom, gente, só mais alguns detalhes aqui do jiu-jitsu, né? As técnicas que são utilizadas no jiu-jitsu. Além de derrubar, de projetar a pessoa no chão, né, assim como era no jiu-jitsu japonês, né, existem aí os movimentos, né, os golpes de alavancas, chaves de alavanca. O que vem a ser uma chave de alavanca? Né? São movimentos onde um lutador faz na articulação do corpo do outro lutador, né? E assim a pessoa ela vai acabar se rendendo. Né? Se ela insistir naquele movimento e não se render, pode até provocar um deslocamento, uma luxação. Né? Essas são as técnicas do jiu-jitsu. Técnicas de torções, né? Estrangulamento, né? Existe os golpes aí por exemplo, do mata-leão, né? Onde o lutador ele acaba alcançando a altura do pescoço do outro, né? E a pessoa acaba
perdendo o ar ali, se não se render, né, pode de repente provocar até um desmaio, né? Então, algo muito importante também a se aprender no jiu-jitsu, né, é a questão da humildade, né? A gente aprendeu aqui que no jiu-jitsu nem sempre o mais forte ganha, né? Inclusive, as regras, as ideias do esporte foram alteradas para que aquele que tem um corpo mais franzino possa superar, né? Então, é interessante, uma coisa muito legal aí de se aprender. No jiu-jitsu, ele desperta algo, uma virtude que falta nos seres humanos nos dias atuais, chamada humildade, né? Que é o quê? No momento que eu estou vendo que eu estou perdendo a luta, eu me rendo. Eu toco 3 vezes no corpo do adversário, eu bato no tatame 3 vezes, e ali o juiz percebe que a luta está encerrada, né? Por quê? Porque aquela pessoa me superou, né? Mesmo eu fisicamente sendo mais forte do que ela, mas a técnica dela superou a minha, né? Isso que é interessante do jiu-jitsu. Então, essas são as técnicas: torções, estrangulamento, né? Chave de alavanca. Não é permitido chutes, né? Golpes baixos, socos, né? Isso não existe dentro do jiu-jitsu, né? Preste atenção que nós estamos falando de uma luta, nós não estamos falando de uma briga, né? Nós não estamos falando de machucar, né, as pessoas, os adversários, não. Nós estamos falando de técnica, né, que já é algo que surgiu no Oriente há muitos e muitos anos atrás, né, que é praticado no mundo todo, né, e que transforma a vida de pessoas, de praticantes, né, transformando, por exemplo, a vida de um adolescente rebelde em um profissional. No jiu-jitsu, né, existe graduação, como a maioria das lutas orientais, como a maioria das lutas japonesas, né? Os lutadores utilizam kimono, né, que é a roupa própria da luta, né? E em volta aí da cintura, a faixa, né? E cada faixa vai representar a graduação do lutador. Se ele for um iniciante, por exemplo, ele é um faixa branca. Se ele for uma pessoa que já tem a possibilidade de dar aula, ele vai ser um faixa preta, né? Se ele for um grão-mestre, né, há muitos e muitos anos de jiu-jitsu, ele vai atingir aí a faixa vermelha, que são poucos os que conseguem atingir, tá? Bom, esses são os conteúdos, tá? Falamos da luta marajoara e falamos também do jiu-jitsu. Deixo algumas perguntas para vocês responderem de alternativas, né? De múltipla escolha. Deixo 3 perguntas aí que são de opinião pessoal, mas que você possa ler o texto e refletir a respeito da luta, né? Primeiro, após ler os textos, respondo: o Brasil produziu 2 tipos de luta, marajoara e jiu-jitsu. O que essas práticas podem trazer de benefícios aos praticantes, né? Lê o texto lá e vê o que, por exemplo, o que mudou na vida do Carlos Gracie ao começar a praticar o jiu-jitsu, o que mudou na vida do Hélio Gracie a começar a praticar o jiu-jitsu. Ou você acredita que o Brasil só permitiu que o mundo fosse mais violento com essas modalidades, né? Após responder a questão 3, né, a questão lá de múltipla escolha, diga se a estratégia de Gastão Gracie com seu filho Carlos deu certo. O que o Gastão fez com o Carlos? Dá uma olhada lá no texto, né? Vê se aquilo que o Carlos pensou para o seu filho deu certo. Diga também se nos dias atuais é possível utilizar as lutas para ajudar pessoas dessa forma. Que forma? Da forma que o Gastão ajudou o seu filho Carlos, tá? As lutas são criadas para que o mais forte sempre prevaleça sobre o mais fraco, dando espaço somente para os mais favorecidos fisicamente, né? Isso é uma pergunta, né? Qual que é a sua opinião a respeito? Se você ler o texto lá, você vai chegar a uma conclusão. Deixo aqui também 2 ideias de práticas de luta, né? São jogos de oposição pensados nas lutas que a gente aprendeu.
A primeira é pensando na luta marajoara. Você vai fazer um círculo, né, do qual você e a pessoa que estiver aí jogando com você não vai poder sair, né? Vocês podem colocar uma regra aí, se a pessoa sair, quem sair recebe uma falta, tá? O objetivo vai ser agarrar o seu adversário pela cintura, tá bom? Na luta marajoara, a ideia é derrubar o adversário do chão. Você não vai derrubar ninguém, tá? Porque a gente não tem técnica para isso. Você só vai agarrar o seu adversário pela cintura. Conseguiu agarrar, você finalizou a luta, beleza? E você tem que criar algumas estratégias para não ser agarrado por ele. E, por último, baseado no jiu-jitsu, você vai fazer uma atividade que é o seguinte, né? A ideia do jiu-jitsu é chegar na finalização, né, do adversário, né, através de movimentos, de torções ou de chaves de alavanca. Isso pode ser feito, por exemplo, na articulação do cotovelo, do ombro, do joelho, do tornozelo, enfim. Então a ideia é conseguir segurar um segmento do corpo do adversário, né? Por exemplo, o segmento do braço, o segmento da perna, enfim. O que vocês vão fazer? Isso daqui é bom que você faça num tapete ou num colchão, né? Porque vai ficar no chão, então é perigoso machucar, tá? Pessoal, as duas lutas, preste muita atenção para ninguém sair machucado, tá bom? A ideia aqui é se divertir, não é ninguém machucar ninguém. Os dois vão ter que estar vestidos com meias, tá? As meias nos dois pés aí. O objetivo vai ser conseguir tirar a meia do seu adversário, as duas meias. Por quê? Se você tirar a meia do adversário, significa que você conseguiu segurar o pé dele, tá bom? Tirou as duas meias, venceu a luta. Combinado? É isso, gente. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Se cuidem, um abraço, fiquem com Deus.